Quantas vezes você já olhou o Instagram de outra colega psicóloga e pensou assim: "Ai meu Deus, por que que ela tá tão bem, tá conseguindo produzir tanto conteúdo, tá indo tão bem na clínica, parece tão inteligente, arrumada, até o cabelo tá lavado". Se ela quiser lavar o cabelo todo dia, ela deve ter tempo. A roupa passada, tem cara de cheirosa. O conteúdo dela é incrível, feed organizado, seguidores super engajados, agenda fechada. E a gente fica como? Se sentindo pequena, insuficiente, incompetente e não merecedora de ter tudo aquilo que aquela outra psicóloga tem, ou pelo menos aparenta ter. E daí a gente entra sempre numa corrida, e nessa corrida a gente está atrasada, a gente precisa correr contra o tempo. A gente está atrás de todo mundo. Tá, se isso já aconteceu contigo aí desse lado, fica aqui comigo porque hoje a gente vai ter um papo sobre comparação. A comparação no mundo digital não acontece porque você é insegura ou porque você é invejosa, qualquer coisa desse tipo. Não, ela acontece porque nós somos seres humanos. Eu já me comparei demais, gente. Me comparo ainda eventualmente. Então hoje vocês me olham lá com grandes números e vocês pensam assim: "Ah, o jogo ganho", né, tipo, Bruna não precisa mais lidar com comparação. Preciso, por quê? Porque a nossa régua sempre vai aumentando, é muito difícil a gente ficar satisfeita com o que a gente tem. Quase como se não fosse natural, né, a gente precisa estimular isso, a gente precisa intencionalmente buscar essa satisfação dentro da gente, cultivar ela. O problema nunca vai ser a gente se comparar, isso faz parte. A questão é, o que que a gente está fazendo com essa comparação? Como que a gente lida com essa comparação? Como que a gente se relaciona com a gente quando a gente está se comparando e qual o significado que a gente dá para essa comparação. E com a chegada absurda, né, das redes sociais, tá aí todo mundo e cada vez mais pessoas estão ali na rede, a gente tem um ambiente muito favorável para essa comparação, porque é como se a gente visse dentro da vida de todas as pessoas. Pensa em outras épocas, né? Bom, na época dos meus pais e tal, se alguma pessoa ia viajar, ia fazer qualquer coisa, comprava um carro, se mudava, casava, sei lá, conseguia alguma coisa, trabalhava mais, trabalhava menos, as pessoas não ficavam sabendo disso. Elas sabiam no bate-papo, né, na fofoca, na avó que contou lá da prima, sei lá, sabe? A gente sabia de outras formas. Mas daí, com a chegada da rede social, é como se a gente estivesse olhando a vida do outro o tempo todo. E daí a gente tem essa ilusão, que a gente sabe muito bem o que está passando na vida do outro, só que a gente esquece que o outro, assim como a gente, só está mostrando a melhor parte. Está mostrando o sucesso, está mostrando aquilo que está conseguindo. Mesmo as pessoas mais vulneráveis na rede social, eu, por exemplo, me considero uma pessoa bem, sei lá, acho que eu tenho discernimento na rede social, sou vulnerável, mas ainda assim, gente, as partes mais sensíveis da minha vida, as maiores dificuldades, eu não levo para lá. E não é porque eu sou do mal, é porque a gente precisa levar para a rede as coisas quando elas estão bem acomodadas, bem cuidadas dentro da gente. Então a gente não vai escancarar a ferida lá, isso a gente faz na nossa terapia. Só que a gente esquece disso quando a gente está olhando para a rede social lá da coleguinha. E daí a gente fica se comparando, achando que a vida dela é aquilo que ela mostra. Só que aquilo é só uma partezinha da vida dela. E é uma partezinha bem editadinha. E a comparação ela pode acontecer de duas formas. Vamos ver se vocês se identificam aí desse lado. Às vezes a gente está se comparando com quem está aparentemente acima da gente. Então, aquela psicóloga que já tem muitos mais números que a gente, que se veste muito melhor, que é muito mais inteligente, enfim, alguém que está acima, né, do que a gente entende que a gente está. E daí a gente se sente pequena e tal, né, você sabe, a gente se sente muito mal comparado àquela psicóloga que a gente coloca lá no pedestal. A gente sente que nunca vai ser tão boa quanto ela. Quais os possíveis efeitos desse tipo de comparação? Sentimento de inadequação, paralisar, então não querer fazer as coisas, porque a gente nunca vai chegar lá onde aquela psicóloga tá, porque ela tá muito acima da gente, dentro, né, da nossa cabeça, e a gente fica completamente desmotivado. No outro tipo de comparação, a gente se compara com outras psicólogas, mas com outras psicólogas que a gente sente ou percebe, vê, que estão piores do que a gente. Então a régua ela inverte um pouquinho. Pode ser uma psicóloga que acabou de começar a criar conteúdo, que não é tão experiente na prática clínica. Enfim, a gente usa, né, a nossa régua para analisar alguma coisa ali e a gente se sente melhor do que aquela pessoa. Então a gente coloca aquela pessoa lá
mais embaixo ainda, para que a gente se sinta melhor sobre nós mesmas. E isso pode ter um efeito de reforçar um pouquinho a nossa autoestima, assim, do tipo, ah, eu já cheguei, né? Olha só, aquela outra pessoa não tá tão bem quanto eu. Isso tudo é muita competição, né, gente? Então, independente, não tem comparação certa e errada, não é sobre isso, tá? Eu só quero trazer um pouquinho aqui de formas, algumas das formas de comparação, para que vocês se percebam aí desse lado, porque às vezes a gente acha que se comparar é só com quem a gente acha que tá melhor que a gente, mas não, tem esse outro tipo de comparação também, que também pega nessa coisa da competição, a gente ainda assim tá competindo e a gente precisa colocar esses níveis nas pessoas, sabe? O que que é melhor, o que que é pior, isso tudo é comparação. Como é difícil pra gente, ser humano, abrir mão dessas medidas de melhor e de pior, mais ou menos, bom, ruim. E de novo, isso é do ser humano, tá? Não tem como a gente parar com isso. Mas sim, tem como a gente cuidar disso. Vamos tentar aqui, juntas, pensar em uma maneira de se relacionar melhor com essa comparação. Primeiro, a gente precisa tentar transformar essa comparação em inspiração. Se tem alguém que a gente acha que está melhor que a gente, por que que a gente não usa isso a nosso favor, para motivar, para inspirar a gente a caminhar aquele caminho, se aquele caminho for possível para nós? A gente não pode usar algo que o outro tem e que a gente ainda não tem e quer ter contra nós. E quando a gente faz esse exercício de tentar se convidar a olhar para a comparação e fazer esse movimento dentro da gente de, ok, eu estou me comparando, eu estou usando uma medida aí de muita competição com o outro, mas eu quero tentar transformar isso numa inspiração para mim. Primeiro ponto é, isso que essa pessoa tem é realmente importante para mim? Ou eu também estou usando a régua do que é importante para o outro, para mim? Eu sei que isso pode parecer um pouco confuso, vamos pensar melhor. Foi lá uma psicóloga e começou a vender o curso online. E daí a gente fica se comparando. Nossa, e eu aqui sem um curso online e tal, nananã, e a outra lá tá lá na frente já fazendo curso. E a gente não para e se questiona se a gente quer realmente ter um curso online. Isso é importante para mim? É algo que eu vejo acontecer e me deixar feliz e me deixar satisfeita? Eu quero isso agora para minha carreira? E a gente nem pensa também nas consequências que isso teria, né? Porque digamos que ok, a outra pessoa lá tem um curso online e eu vou fazer um curso online também, mas o que que eu precisaria abrir mão para conseguir agora fazer um curso online? Será que eu estou disposta a arcar com as possíveis consequências de escolher um caminho parecido lá com o que a outra pessoa escolheu? O que que a gente faz aqui? A gente tenta ter mais clareza, olhar para essa comparação e mergulhar um pouco nela, tá bom? Vamos olhar para isso, vamos tentar entender se isso faz sentido para a gente, se aquilo que eu estou vendo no outro e que me brilha o olho aqui, realmente fala com o meu coração, realmente é o que eu quero e não o que eu acho que eu quero porque o outro tem. Descobriu que tu não quer isso que o outro tem, que era só algo vazio mesmo, assim, uma comparação vazia, aquela coisa da a criança, né? A outra criança tem o brinquedo, daí a criança quer porque a outra tem o brinquedo, mas daí pega o brinquedo e nem brinca mais. Só queria porque o outro amiguinho tinha. A gente cresce, vira adulto, faz a mesma coisa e nem se dá conta. Por isso que a gente precisa parar e pensar. Ok, daí tu viu que não é pra ti, realmente tu não queria aquilo, beleza, daí agora tu vai lidar com esse buraquinho dentro de ti, de ver que outra pessoa tem algo, que a outra pessoa tá, sei lá, aparentemente feliz com aquilo, mas que aquilo não é para ti, tu não quer aquilo, aquilo não cabe na tua vida agora, não faz sentido para ti. E por que que eu falo lidar com esse buraquinho? Porque isso ainda fica mexido dentro da gente, sabe? Isso fica assim uma coisa, mesmo as coisas que a gente entende que a gente não quer, que não fazem sentido, elas deixam, mexem com a gente, sabe? Tipo, ai, mas como assim eu não quero isso? Não era para eu querer isso? Sabe quando a gente se questiona umas coisas assim, porque hoje em dia é tudo tão automático, é tudo tão rápido, é isso, a gente entra na vida de tanta gente, todo mundo, que a gente se perde, a gente nem sabe mais o que a gente quer, o que a gente não quer. E daí, mesmo quando a gente descobre que a gente não quer algo, a gente fica um pouco mexido, um pouco confuso, sabe? Um pouco até com receio de bancar essa decisão, né, dentro da gente e para o mundo. Mas digamos que tu tenha feito uma boa reflexão dentro de ti e viu que aquilo que o outro tem, na verdade, tu quer, realmente faz sentido para ti. Então tá bem, agora a gente vai para um outro detalhe. Dá para ter isso agora? Dá, meu bem, será que tá cabendo na tua vida isso agora? Porque aquela psicóloga tá lá, 50 milhões de anos de profissão, agora tá tendo, né, o curso dela. E daí a gente aqui, sei lá, 3, 2, 5, 4 anos de profissão achando que a gente já pode ter o parquinho todo pra gente. E não, gente, assim, as coisas levam tempo, são exceções as pessoas que é isso, é meio fora da curva, né? Aquela coisa, ai, mas fulana com 1 ano de formada tem
50 milhões de seguidores no Instagram, ganha 1 milhão por mês. Gente, tá bom, essa é a exceção, não é com isso que a gente, sabe, não é esse exemplo que a gente vai usar, porque isso é exceção, a exceção acontece, mas não vamos lidar com a exceção, né? Não vamos esperar que a gente o tempo todo vai ser essa grande exceção de algo que vai explodir e vai dar super certo. Aqui é vida real, minha filha. As coisas são um pouco mais complexas. É difícil, tá? Não acontece como na nossa fantasia, no nosso sonho. A maior parte das vezes, as pessoas batalham muito, lutam muito para conseguir ter aquilo, né, que a gente está vendo que elas têm. E tem outra variável aí no meio, que é muitas vezes a gente não sabe da vida do outro, os recursos que a pessoa teve, se alguém ajudou essa pessoa financeiramente. A gente não sabe de recursos, de facilidades, de onde aquela pessoa partiu na carreira. E eu não tô falando isso assim para minimizar os ganhos da outra pessoa, mas isso é dar contexto pra gente também, sabe? Porque a gente tá se comparando com pessoas, às vezes, que a gente não faz a menor ideia do contexto, dos recursos dessa pessoa. E não é justo a gente fazer esse tipo de comparação e querer que as coisas na nossa vida aconteçam no mesmo ritmo, da mesma maneira, do mesmo jeito mesmo que estão acontecendo com outras pessoas que, cara, a gente não sabe da vida dessa pessoa. Então aprendam a buscar esses contextos, sabe? E não que a gente vai saber da vida do outro, não, não é sobre isso. A gente muitas vezes não vai saber mesmo, mas buscar dentro de vocês, assim, abrir espaço para esse tipo de reflexão. Tá, ok, essa pessoa tem isso agora, mas eu não sei nada da vida dela, eu sei aqui da minha. Bom, na minha, isso agora não cabe, eu ainda não consegui ir por esse caminho, ainda não foi possível, porque eu estava indo por outros caminhos, porque eu precisei trabalhar em outras coisas, porque eu precisei alimentar outras bocas, porque eu precisei fazer tal coisa, porque eu precisei, sabe? Então, assim, a gente precisa se dar esses contextos sobre a nossa vida, senão a gente está preso numa coisa muito rasa, sabe? Se comparando com o outro é injusto, com o outro é injusto com a gente. Ai, deu, né? Vocês entenderam. Tá, sempre que possível, então, transforme essa comparação em inspiração. Quero, não quero e, no fim das contas, o que eu posso aprender com essa pessoa, o que eu posso pegar do que essa pessoa está mostrando, está dizendo, enfim, como um espelho para mim, para que isso nos dê mais impulso e mais motivação e mais clareza, ao invés de paralisar e fazer a gente se sentir a mosca, não, o cocô do cavalo do bandido, é assim? Ou tem a mosca também no meio disso, né? Não sei, a mosca que cheira o cocô do cavalo do bandido, não sei, gente, mas é isso. Segunda coisa para a gente cuidar dessa comparação. Pô, minha filha, aprende a filtrar um pouquinho o que tu tá consumindo. Porque, às vezes, isso já aconteceu tanto, gente, tanto comigo, meu Deus do céu, assim, de olhar e ficar olhando e ficar perdida ali, gastar mais tempo na vida do outro do que mais tempo fazendo acontecer as coisas na minha vida. Usa os recursos ali da rede social, do Instagram, do YouTube, do TikTok, do que for, para tu restringir um pouco o que tu tá consumindo. Se tem um perfil que tá te deixando desse jeito, que tá te paralisando tanto, pelo menos por um tempo, não olha, para, larga de mão isso, vai consumir coisas que vão te impulsionar. É por isso que a gente tem que estar muito atenta a como a gente se sente consumindo o conteúdo das pessoas que a gente consome. Claro, às vezes isso não é culpa, né, da outra pessoa, assim, a outra pessoa não necessariamente tá te colocando para baixo, mas a tua relação com aquela pessoa tem muita comparação, tem coisas aí dentro de ti que estão sujando a relação e que daí, ok, tu precisa dar um tempo e tu precisa procurar espaços onde tu vai te sentir mais com mais energia, motivada para trabalhar na tua vida, para cuidar de ti, crescer com as coisas que são importantes para ti, sabe? Mas conteúdos, pessoas, páginas que vão te inspirar. Então filtra um pouco o teu consumo. Terceira e última estratégia, de forma bem resumida, para a gente lidar com essa comparação, vai ser a gente se lembrar e se conectar com o nosso porquê, com a nossa real motivação para fazer as coisas que a gente faz. Por exemplo, a produção de conteúdo para a gente começar, para a gente continuar, para a gente tentar melhorar nessa área. Ou com a prática clínica, com, quem sabe, um dia vender um curso, o que for. Por que que você começou mesmo? Por que que você quer isso? Quando eu digo da gente fazer esse movimento de voltar para o nosso porquê, eu tô fazendo esse convite que vocês se conectem com vocês. O grande problema da comparação é que a gente está voltado para fora, a gente está voltado para o outro. E acaba que a gente sabe mais da vida do outro do que da gente. Por isso que tudo que eu falei aqui para vocês é essa convocação de olhar para dentro. A gente soltar um pouco do outro, da vida do outro, da rede do outro, do plano do outro, do curso do outro, da agenda do outro e olhar aqui para dentro, para a gente. E assim, gente, esse é o único jeito da gente realmente dar os passos necessários para que a gente construa
a vida que a gente quer construir, que vai fazer a gente se orgulhar da gente. Tá, mas e aí? Faz sentido isso para vocês? Como é que é esse convite de soltar de fora e voltar para dentro? Lembrando que isso não acontece assim, a gente, ai, vou, ok, vou olhar para dentro, vou cuidar das minhas coisas, vou me conectar com o meu porquê e nunca mais compara. Não, esse é um ping-pong, tá? Daí, de novo, tu vai te pegar na comparação, vai perceber que tu tá te comparando, daí tu precisa fazer esse convite de voltar para dentro. O tempo todo, a gente intencionalmente tá se conectando de novo com nós mesmas, certo? Então, não é passe de mágica, não tem uma fórmula para isso, uma receita de bolo, não, são inúmeras estratégias. E claro que isso estando muito forte, muito presente na tua vida, trazendo prejuízos, o melhor caminho é fazer um processo terapêutico, ter um espaço de cuidado para todas essas questões e um espaço bem individualizado e focado na tua necessidade. Não é um vídeo aqui que vai curar tudo isso dentro de ti. Mas sim, eu espero que esse vídeo impacte pelo menos um pouquinho o seu dia, que você lembre de mim nos próximos dias. Toda vez que você se pegasse comparando com alguém, que a tua cabeça foi para esse lugar de comparação, você vai lembrar de mim, você vai lembrar que eu tô te falando assim, ó, vem, volta, volta, volta. Olha para dentro. A tua luz, a tua energia, a tua atenção, a tua mente, o teu coração, eles têm que estar focados em você, não lá na outra coleguinha da rede social. Comenta aqui nesse vídeo se fez sentido, se te tocou em algum lugar, e assim eu me estimulo a gravar mais e mais. Um beijo e até a próxima!